para mim é um privilégio estar aqui, entrar e participar, né? E quando o Paulo me convidou, a gente bateu um papo, discutindo uns tópicos, etc., a gente querendo fazer alguma coisa que fosse interessante, que eu também pudesse ter como contribuir em facilitar meu trabalho para vir e tal. E eu não sei o que passou na minha cabeça, sem querer, eu falei com ele que, quem sabe eu falo um pouquinho de aconselhamento, falar de bioética e tudo. Vou explicar por quê no próximo slide. E eu percebi que, pelo slide de abertura, vocês estão tendo uma noção que é uma coisa muito abstrata, muito difícil, e eu acredito que a grande maioria, para mim, também não seria diferente, é um pouco aquém, né, do que a gente vive, o que eu já vivi até agora nessa minha vida. Então, acho que eu tive que resgatar, procurar, estudar e ler um pouco de coisas para entender, porque a gente tem que voltar lá nas raízes, né, das ideias, né, a filosofia, tudo isso, para a gente entender como a gente pensa, como a gente comporta e como a gente... hoje nós temos as questões éticas e morais, né? E a gente vê que que eu coloquei nessas fotografias que tentam representar um pouquinho do que a gente vai falar, eu acredito que a intervenção fetal, que eu coloquei um exemplo da parte da cardiologia fetal, ela é uma gotinha, né, nesse mundo de coisas que a gente vai falar aqui ao redor do nosso mundo. Então, como eu disse, eu sou uma pessoa muito transparente, muito honesto, eu tenho que confessar para vocês, né, eu sou uma pessoa que não tem formação nenhuma em bioética ou filosofia, né? Eu sou um cara, sempre fui uma criança e sou um adulto ainda muito curioso e não seria diferente, eu aprendi, né? Fui estudando, adquirindo algum conhecimento, mas eu acho que a coisa mais importante hoje para mim que eu falo, eu sou uma pessoa que penso como um cidadão, né, do nosso século hoje, do 21, e eu acho que eu penso fora da minha prática médica e acadêmica, né? A gente tem que sempre pensar num todo. E isso tem muito a ver do que a gente vai falar aqui hoje sobre bioética. Então, esse é meu termo esclarecido, né? Vocês já ouviram falar, quem é médico, quem não é médico, participa, sabe, todo mundo tem um termo de consentimento, né? E esse termo de consentimento esclarecido meu, eu digo, né, que eu declaro que eu não tenho nenhuma formação em bioética ou filosofia, eu me interesso pelo assunto, e mais importante do que isso, eu acho que eu tenho um olhar que vai além, né, das teorias, do que estão nos livros, que eu acho que isso é acima da minha fronteira como médico e como acadêmico. E o principal para mim é esse, que é meu mantra. Eu acho que eu foco muito no lado humano, né? Eu acho que é uma coisa muito importante. E as minhas decisões, se a gente quiser ser extremamente teórico, né, meio erudito, falar que são baseadas na ética, mas a minha ética é ligada ao lado humano, né? Eu acho que isso, você colocar isso sempre na frente de tudo, isso nas tomadas de decisões. Isso não vai ser uma aula clássica, vocês não vão ver revisão de papers, dados científicos, nada disso. A gente vai só rever alguns conceitos, eu quero usar alguns cenários, um cenário médico, na verdade, mas o mais importante para mim aqui hoje, que eu queria mesmo, é realmente despertar, né, convidar vocês e fazer uma coisa provocativa e principalmente que a gente reflete, que a gente faça reflexões. Eu acho que isso é o melhor modo da gente entender e falar de bioética e aconselhamento e cardiologia fetal, é a gente fazer as reflexões. Eu acho que isso é a coisa mais importante. E eu quero começar como nós estamos falando no mundo geral, no mundo normal, fora daqui da nossa prática médica, mostrando esse caso. Na verdade, é um caso que é um acidente aéreo catastrófico da Ethiopian Airlines, que aconteceu em 2019, e que, como essas coisas trágicas que a gente assiste, chocou, né, todo mundo que está assistindo as notícias. E eu estou tentando controlar tudo aqui porque eu estou vendo. Eu vou contar essa história porque tem várias questões éticas que a gente vê a importância do que a gente faz, o que acontece. Eu acredito que ninguém aqui entende aviação, acho. Mas se eu falar alguma coisa aqui, vocês acharem estranho, vocês fazem um Google, mas foi coisas que eu li e estudei, para entender um pouquinho desse acidente. No dia 10 de março de 2019,
tinha esse voo, que era um voo relativamente curto, entre Etiópia e Quênia, 2 horas. E ele era pilotado por um piloto jovem, 29 anos, ele tinha um outro capitão também bem jovem, mas era um cara que tinha mais de 8.000 horas de voo, que é uma senhora experiência para voar. E era um avião novo, um Boeing 737 MAX 8. 737 eu já conhecia, MAX 8 eu aprendi lendo esse caso. Mas era o modelo mais novo do mundo, tinha somente 1 mês de uso, e às 8h37 da manhã tiveram autorização, decolaram, tinham 157 passageiros a bordo, e segundo os investigadores, o que aconteceu é que logo após a decolagem, um alerta, na verdade, no cockpit, começou a alertar os pilotos que o nariz do avião estava muito inclinado, estava acima, eles têm uma angulação lá que eles consideram acima do vento, e isso era muito perigoso e poderia, a minha interpretação, como eu entendo de avião igual minha avó entende provavelmente de celular. Então, assim, quando o avião estava muito apontado, isso tem um alerta e o avião, ele pode parar. E, de repente, no painel, os pilotos tinham as informações que a altitude, eles têm 2 painéis, um painel falava uma coisa, um painel falava outra coisa, completamente diferente. E, automaticamente, eles já ligaram um dispositivo chamado Stick Shaker, que é tipo uma coqueteleria, e começa a tremer, a chacoalhar uma coluna nesse painel de controle. Mas isso era um alarme falso. Eles viam que o avião estava voando perfeitamente, não tinha nada de errado. Mas o que aconteceu foi que um dos sensores de ângulo, eles chamam de ângulo de ataque, ele falhou e fez com que esse sistema, né, anti-chal, ele entrasse no automático. E esses sensores, pelo que eu entendi aqui, são esses sensores até em que dão, por exemplo, se tiver algum choque com pássaro, com um gelo, alguma coisa assim, eles são muito resistentes, né? Tem uma história disso. E tem alguns precedentes interessantes, nós vamos ver. Um deles é que a Federação Internacional de Voo Americana, que eles chamam FAA, já tinha recebido 216 relatórios de falhas nesses sensores, mas que eles tinham alguma certa consciência de que isso poderia ter acontecido. Só que a coisa começa a ficar mais interessante, depois que houveram, claro, todas as investigações, eu vou falar depois para frente, é que a Boeing, que é essa companhia, né, que todo mundo conhece, a Boeing é uma fábrica de aviões, tinha feito uma decisão que foi pivotal para esse problema com esse sensor. Eles tinham criado um software que chama MCAS, que é Maneuvering Characteristics Augmentation System, que ele é automaticamente ativado quando o sensor indica que o nariz está à deriva e tem um perigo de instabilidade. E esse software ele ajusta ajustar o avião, colocando o avião no plano e controla para o avião não descer, né? Não acontecer isso. Só que a Boeing, na verdade, quando ela criou esse software, ele exigiu que os 2 sensores, na verdade, eles tinham que estar em acordo. Porque se não tivesse de acordo, isso não funcionaria, entraria, o avião cairia. Isso tinha que ter esse acordo. E isso não era novo, porque pouco tempo antes na Indonésia já tinha acontecido um acidente. Então, vocês estão vendo mais ou menos o que vai acontecer. No dia seguinte, como qualquer companhia, dessas coisas super importantes, mandou um e-mail de pêsames para as famílias, né, falando de uma forma muito política e educada, falando que, né, sentia muito pelo desastre, foi realmente uma catástrofe, mas que eles iam trabalhar nas investigações. As coisas foram rapidinho, na terça-feira, claro, essas coisas nesse mundo, né, que são bilhões de dólares envolvidos e coisas, Inglaterra, Alemanha, França, Malásia e Singapura já baniram o avião, né? Essa já estava... E o CEO da companhia ainda liga para o Trump, que era o presidente na época, e falou, não tem problema, a gente pode manter esses aviões no ar, nada demais. As coisas vão ser investigadas, deve ser uma falha humana. Com certeza, isso é uma falha humana. Bom,
A história é muito pior do que a gente imagina. Eu vou contar bem rápido, porque senão a gente não vai sair daqui. Tudo começou em 2010. A Airbus, que é uma fábrica francesa, ela anunciou que eles construíram um jato 20% de combustível fantástico, que seria uma economia enorme. E isso entrou no mercado e os Estados Unidos já falou, eu quero 200 aviões, e a Boeing falou, a gente tem que fazer alguma coisa. Isso não vai conseguir, vai acabar com o nosso mercado. Então, o que eles fizeram? Eles falaram, nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos construir um avião, esse modelo, e vamos fazer a mesma coisa. Só que eu aprendi isso estudando esse caso, para você construir um avião, eu achava que em poucos meses você fazia lá, não, que são 10 anos para você montar um avião, conseguir arquitetar tudo que você tem que fazer, justamente para ter esse tipo de motor, todas essas coisas. E a Boeing reformou. E essa modernização, ela incluía uma coisa que parece simples para a gente, mas pelo que eu entendi foi muito complexo. Eles tinham que mover esse motor, e esse motor não tinha lugar para ficar, porque você não poderia botar embaixo os assentos, como se fosse o tubo, ele tinha que ficar nas asas, e no local nas asas ele dava instabilidade, e com essa instabilidade eles resolveram deixar nas asas, e eles tiveram que criar esse sistema, esse software, para poder ajustar a estabilidade. Então esse software, o MCAS, foi criado porque eles tentaram construir um avião que pudesse ter um uso menor e se fosse vender mais. Então, basicamente foi isso. E criaram esse software. Fantástico. Né? Nós estamos na área da tecnologia, os engenheiros super inteligentes, as pessoas devem ser as pessoas mais brilhantes do mundo trabalhando nesses softwares. E construíram e conseguiram criar esse modelo, e eles trabalharam loucamente, e em 2017 o avião já estava pronto, na verdade, para entrar no mercado, com esse software instalado. Tudo bem, era um avião para competir com o Airbus, em termos de custo e de benefício, e ainda tinha esse dispositivo para poder evitar esse tipo de acidente. O problema é que tem várias coisas que aconteceram. Primeiro, quando eles criaram esse dispositivo, eu não vou entrar todos os detalhes aqui da explicação da técnica do dispositivo, porque eu acho que eu posso fazer algum erro. Mas tinha vários problemas que tiveram. Esses softwares, quando eles criaram um software que corrigia o outro, eles tinham que estar em acordo para poder entrar em ação. Ele era um bônus que a companhia, ou quem quisesse comprar, o país, tinha que comprar, como a gente compra, às vezes você quer comprar um MacBook Air. Você quer um plano de proteção? É a parte, você paga 10%. Claro, falar, não precisa, porque eles pressuporam que isso era uma coisa que era desnecessário, que não tinha tanta necessidade de ter esses dois sistemas operando dessa forma. Eles pressuporam que os pilotos dariam condição de lidar com aquela situação, eles conseguiriam manter o avião estável. Eles pressuporam que, na verdade, isso em 2020, quando eles fizeram a recalchutagem, eles corrigiriam esse defeito e ia estar tudo bem. Eles não entenderam a repercussão que poderia acontecer. Então, se a gente voltar para 2009, acho que todo mundo assistiu isso no mundo inteiro, eu morava nos Estados Unidos, quando esse avião em Nova York pousou na água. E esse piloto, ele falou claramente, deixou claro, nenhum piloto, inclusive esse piloto que virou um herói mundial, ele falou, eu não teria condição de eu conseguir fazer essa situação, lidar com aquela situação naquele momento, com esse erro que não foi me ensinado, não foi explicado para mim que eu corria esse risco. Isso não teve um treinamento. A Boeing nunca treinou ninguém, nas milhões de simulações que eles fizeram lá, provavelmente, para poder isso não foi ensinado. Então, isso foi uma falha muito grave. Isso é uma coisa que nós chamamos de decisões binárias, que nós temos que escolher entre o fazer ou não fazer, entre o certo e o errado, né? Que é o preto no branco. Isso, inclusive quando a gente está em situações muito limítrofes, que são decisões importantes naquele último momento que você tem que fazer, não pode ser assim, infelizmente. Nós temos muitas coisas que a gente tem que rever e fazer. A Boeing, nessa situação, eles tiveram várias chances de não cometer esse erro, não acontecer essa catástrofe com esse número de perdas, né, de 159 pessoas que morreram. Eles poderiam ter feito, quando eles fizeram o dispositivo de segurança, eles deveriam ter explicado para os compradores, falar assim, olha,
nós temos 2 dispositivos, o preço é esse, você tem que comprar com esse bônus, porque isso é importante. Esse segundo dispositivo é importante. O avião na Indonésia, que foi antes do acidente da Ethiopian Airlines, já tinha acontecido isso. Eles poderiam ter falado, vamos fazer um recall? Isso que a gente resolve, que é telefonema, eu preciso de rever seu celular, porque parece que teve um problema carro, você compra carro, fala, olha, está tendo um recall, teve um problema da peça XYZ, você tem que trazer. Às vezes a gente não dá nem importância para aquilo, mas meu carro está tudo bem. São situações como essa, eles deveriam ter trazido os aviões e falar assim, vamos parar, vamos rever o que aconteceu, ou até a gente ter a investigação. Ou quando aconteceu esse acidente, o CEO ligou para o Trump, falou, não, pode continuar voando, não tem problema, não tem problema. Então, isso é uma coisa muito difícil, porque nós não podemos, nós temos que eliminar essas decisões binárias. E isso porque tudo que a gente faz tem uma repercussão. E isso, principalmente com vida humana, né? A gente não pode simplificar as soluções, o certo e o errado, né? Acho que todas as escolhas que nós fizemos têm diferença e elas podem influenciar. Pode ser desde os hábitos diários e pode impactar a vida das pessoas e ter um efeito cumulativo. Então, isso é uma das primeiras coisas que eu quero que a gente comece a refletir. Essa segunda situação, que eu não sei se alguém conhece essas histórias das células ELA, alguém já ouviu falar? É uma das histórias mais fascinantes da biomedicina. Hoje a gente tem a vacina da Covid, vacina da poliomielite. Isso tudo foi feito com cultura de célula, com células, estudos celulares, né? E a história das células ELA, que na verdade é Henrietta Lacks, que é uma negra americana, pobre, na década de 50, que morava em Baltimore, e ela tinha 5 filhos, tinha 30 anos, e fez um sangramento, descobriram um câncer de cérvix, e ela foi atendida e internada na Johns Hopkins, que aliás esse prédio que apareceu é Johns Hopkins, o prédio dos negros. A Johns Hopkins, na época da segregação, como quase todo mundo, principalmente nos Estados Unidos, os negros eram tratados num hospital à parte, no fundo, era um tratamento diferente, um protocolo diferente. E a Henrietta, ela foi vista por um médico ginecologista que descobriu o câncer. Segundo ele, era um câncer que ele nunca tinha visto, porque ele descreve como se fosse um tumor roxo que tinha um aspecto diferente. Ela foi internada, fez radioterapia, inclusive você lê o livro, você vê que eles contam, essa jornalista que apareceu nesse vídeo foi a que escreveu, ela chama Rebecca Scott, ela é uma jornalista de ciências do New York Times, ela escreveu esse livro, virou um best-seller, tem até um seriado de televisão, eu não assisti, eu li o livro. E ela conta essa história, que é uma história bonita da família, eu vou explicar por que aconteceu. E, basicamente, nessa mesma época, tinha um oncologista chamado George Gay, e ele estudava, ele tinha 30 anos que ele tentava achar um modo de replicação celular, porque ele sempre achou que o tratamento do câncer tinha que vir do estudo celular, e ele achou que tratando as células cancerígenas, ele conseguiria ver a cura do câncer. E ele obteve um tecido do tumor dela, tumor cervical, sem permissão dela, sem permissão da família, sem explicar, sem nada, e descobriu e conseguiu replicar, né, as células ELA, que hoje, na verdade, são bilhões de toneladas de celulares, que são umas células que estão vivas ainda, né? A história, inclusive, é muito interessante, porque isso tudo aconteceu em 1950, tudo só foi descoberto em 1973. Tem um geneticista que chama Victor Kuzuski, que é um dos grandes estudantes do DNA, ele tinha uma PhD, uma pós-graduanda, talvez como um de vocês, e ele falou, olha, vamos estudar a família das células ELA e ver como estão, vamos estudar o genoma deles. E ele mandou a PhD
Ele sabia os dados, estavam ainda os prontuários, aliás, o livro conta como eles resgataram os prontuários, descobriram todas as coisas que estavam escritas lá, as barbaridades que foram feitas, dessa forma, a família totalmente ignorada e tal. E a pós-graduanda foi na casa deles, o livro conta detalhes, como os filhos atenderam, e falou assim, contou a história, como se todo mundo soubesse, falar assim, não, a gente veio aqui fazer um estudo, a gente quer colher material disso, mas material como? Minha mãe, minha célula? Não, as células da sua mãe estão vivas. E eles são muito simples, pobres economicamente, pouco estudo, eles não estavam nem entendendo como a célula viva, eles levaram eles no laboratório, mostraram que tem um quadro, né, a célula eles estavam achando, enfim, tem uma série de coisas. É muito bonita a história. Mas essa talvez seja uma das grandes lições de bioética no mundo para a gente, né? Que em 1950 não existia termo de consentimento, você podia colher o material sem menor disclosure para a família, você podia usar as células do paciente para pesquisa, não tinha privacidade nenhuma dos prontuários, né? Os dados dos prontuários, e, obviamente, a segregação racial, que é uma das coisas mais horríveis, né, da humanidade. E, claro, hoje a gente ainda tem pobreza, né? Não mudou muita coisa em relação a isso, mas sabemos que, em termos de bioética, nós evoluímos bastante. E uma das coisas muito importantes que eu acho da história da Henrietta Lacks, e eu gosto disso que está escrito no livro, na primeira página, que é o respeito sagrado ao ser humano, né? Que esse autor, ele fala que é do livro dos médicos nazistas, e ele escreve que quando a gente olha um paciente, a gente não imagina o mundo que está ali dentro, né? Isso é sagrado. A gente não pode entrar e simplesmente invadindo, né? A gente não sabe a história de cada um. Então, a gente tem que ter o respeito ao ser humano é sagrado. Eu acho que é uma das coisas mais importantes dessas mensagens. Bom, vamos cair no mundo real. E a gente vai falar um pouquinho de um caso de cardiologia fetal. Um caso desafiador, obviamente. Não ia trazer um caso simples aqui hoje. É uma história de uma paciente que eu vi, é um paciente que eu usei, obviamente, por anonimidade, por chamar ela de um paciente T. É uma paciente de 31 anos, primeira gestação, 29 semanas. E eu preciso colocar alguns dados importantes aqui, que é uma paciente com diagnóstico de transtorno bipolar grave, com uso, inclusive, de medicação, Vyvanse e ácido valproico. Tinha uma história de alcoolismo e usuária de drogas, e tem um contexto interessante, que eu acho que é uma das coisas importantes a gente trazer aqui. A gente tem os povos indígenas canadenses, né, que são os povos originais, como os nossos índios brasileiros, e ela é uma família de uma tribo, né, canadense, são os povos indígenas. E ela veio para a gente referenciada com 29 semanas, inclusive ela era para ter vindo antes, já teve um problema para chegar e tal. Vamos tentar trazer o assunto menos abstrato, mais real, e vocês vão olhar, isso é um eco fetal de um feto hidrópico, né? Vocês estão vendo a cite volumosa, tem derrame pericárdico, tem derrame pleural, tem skin edema, tem edema de pele, e isso é uma cardiopatia que, para quem faz cardiologia fetal, quem já viu o eco fetal, isso é uma anomalia de Epstein com uma insuficiência tricúspide importante. Então, vocês estão vendo o tamanho do coração, praticamente o tórax inteiro do feto, com 29 semanas, um coração com contratilidade diminuída, tem um derrame, e essa monstruosa insuficiência tricúspide. Bom, essa imagem seria suficiente, mas eu preciso mostrar que esse feto já está em um estágio tão avançado que vocês estão vendo esse jato de regurgitação pulmonar, né? Uma insuficiência pulmonar severa. Isso hoje em dia todo mundo já sabe, a gente tem uma situação muito grave que chama chante circular, e esse paciente já tinha criado, né, ele não tinha fluxo já anterógrado e tinha um fluxo do canal já reverso, esse fluxo em azul, vocês estão vendo, então já tinha uma atresia pulmonar, na verdade, funcional, ele não tinha fluxo. E esses Dopplers, né, que são marcadores importantes de doença de baixo débito, de hipoxemia, de tudo que o feto, de acidemia, de acidótico, que esse feto estava sofrendo. Então, um feto gravíssimo, né, uma situação muito grave.
Bom, o diagnóstico, eu acho que não preciso entrar aqui em detalhes, esse não é o foco nosso, né? É uma anomalia de Ebbs com insuficiência importante, regurgitação pulmonar importante e uma hidropsia fetal. Isso para quem faz cardiologia fetal sabe o grau de gravidade, né? Isso para a gente é um paciente que está em risco iminente de morte. E ela estava sozinha, desculpa, ela estava acompanhada com a mãe, ela não vem sozinha, a gente já tinha passado a pandemia, e como rotina nos aconselhamentos, né, a gente senta com uma enfermeira, a gente tem um fellow, um residente, como vocês chamam aqui, e a gente explica, a gente dá uma aulinha, a gente explica o que é um coração normal, com diagrama, com modelo do coração, a gente explica a circulação fetal, e a gente explica a anomalia de Ebbs, a gente dá na linguagem adequada, coisas que vocês fazem no aconselhamento para eles entenderem o que é uma anomalia de Epstein. E a gente, obviamente, explica todas as implicações, as possibilidades de tratamento, as opções para ela da gravidez, se ela vai, mesmo com 29 semanas, ela pode interromper a gestação se ela quiser, ela pode fazer cuidados paliativos pós-natais, ela pode fazer um tratamento se esse feto sobreviver. Obviamente a gente tinha que ser bem realista e explicar para ela o que estava acontecendo. Mas o mais importante aqui é a gente ver o contexto, ver o que estava acontecendo ali dentro da sala. Ela estava extremamente desconfortável, né? Ela praticamente não teve um contato comigo, né? Um contato de olhar, né? A gente tem que ter quando você está aconselhando, você tem que ver se o paciente está engajado com você. E ela estava olhando para uma janela, é uma sala pequena, mas tem uma janela, e durante as explicações, antes a gente começar o aconselhamento, é de praxe, a gente sempre fala, olha, toda vez que você quiser me interromper, pode parar. Se você não entendeu, eu volto e explico de novo. Se você quiser respirar, se o paciente está chorando, a gente sempre deixa esperar passar. A gente oferece, sempre tem uma caixa de lenço na mesa. A gente tem que ter todo esse pacing do aconselhamento, é muito importante. E ela não praticamente, completamente aérea, e a mãe que estava junto, ela parecia a pessoa mais engajada, ela falava, mas a gente vai precisar voltar aqui para mais consultas. Aí você já vai tendo uma noção como estavam as coisas. Eu expliquei a gravidade, falei que o risco de morte fetal era muito grave. Já resumindo, eu expliquei que o melhor cenário que pudesse, se acontecesse, esse paciente ia ser tão grave que ele ia ter que ser feito o parto dentro do hospital, nosso hospital, um hospital pediátrico, mas a gente faz, raras exceções a gente faz lá. Esse paciente teria que entrar em ECMO imediatamente, a gente achou que esse paciente não teria condição de ter estabilidade hemodinâmica nenhuma, não só pela hipoxemia grave, mas pela condição de perfusão sistêmica, e o cirurgião em stand-by, que é uma situação, né, quem já fez isso sabe a complexidade e como é que faz. E para vocês verem como foi o entendimento, como estava sendo a situação, ela perguntou assim uma hora, mas essa cirurgia vai ser feita em mim? Aí vocês percebem que, e obviamente, uma das opções, a gente sabe isso, hoje a gente faz o tratamento com hidrometacina, tenta construir um canal, melhorar aquele chance circular, e tentar poupar pelo menos um pouco da perfusão cerebral e sistêmica com essa condição que é o shunt circular, que é um tratamento que pode ser, nesses casos extremos, a gente tem feito. Mas nesse momento eu percebi que a gente não tinha condição de resolver essa situação, né? A gente não tinha ainda uma situação, apesar que infelizmente, o aconselhamento, a cardiologia fetal é uma janela muito curta, né? Um timing para decisões muito difíceis, a gente não pode esperar muito. E eu percebi que ela precisava de uma avaliação com uma assistente social e de uma psicóloga, porque eu não tinha condição ela tomar uma decisão ali. Por mais que eu fosse convincente, por mais que meu aconselhamento fosse o ideal, o tópico perfeito, não teria condição. Eu tinha que ter esse senso ético, explicar, ela não tem autonomia, ela não tem condição, eu não sei nem se cognitivamente ela vai ter condição de tomar uma decisão que seja o melhor para ela, que seja o melhor para o feto, que seja o melhor para a família, etc. E a gente pediu uma avaliação com assistente social e psicóloga, que foi feita praticamente no mesmo dia. E aqui eu só fiz um resumo, só para vocês entenderem que a importância dessa equipe multiprofissional, porque eles têm
eles têm essa habilidade, essas técnicas, e eles conseguem, inclusive, ir mais a fundo e tocar em assuntos que, às vezes, nós, como médicos, por uma série de questões culturais, eu vou falar um pouco disso, a gente estabelece uma distância que o paciente, ele não sente totalmente a vontade de conversar com você. Inclusive, eu tenho uma dinâmica própria na minha aconselhamento, e eu saio no final, principalmente nas situações estressantes, eu deixo a enfermeira com eles, e eles se sentem, às vezes, mais confortáveis, a gestante, principalmente, e ela fala mais, ela conta mais, e isso é importante a gente entender, que para aprofundar nessas questões, a gente precisa, às vezes, de ajudar, de a gente sair e deixar ela... Inclusive, situações que, por exemplo, quando eles optam por interrupção da gravidez, pelo aborto, eles, às vezes, sentem mais a vontade de falar. Aliás, essas decisões nunca são feitas no mesmo dia, é raríssimo, tá? São decisões elaboradas, o paciente vai para casa, pensa, volta na próxima semana, a gente conversa de novo, é um processo longo elaborar essas decisões. Mas aqui a gente estava lidando com uma emergência, claro, né? E aí, eu coloquei aqui para vocês entenderem essa avaliação global, que é uma das questões importantes na bioética, você tem que oferecer e tratar o paciente como um todo. Você não tratando o Epstein, você está tratando a T com todas as complexidades dela, com tudo que envolve o mundo dela. Então, você tem que ter essa noção disso, né? Um paciente, quando você oferece alguma coisa, você vai tratar o todo, né? E você tem que respeitar os valores religiosos, os valores culturais, né? A tradição da cultura indígena tem umas coisas muito interessantes que a gente aprendeu com esse caso. Eles, mesmo você adulto, independente da sua cognição, o pai ou a mãe, ele tem o poder de tomar decisão. Hoje, se eu tivesse um filho adulto como vocês e o meu filho falasse assim, eu vou comprar um carro, e o pai falasse, não, você não vai, ele vai lá e compra porque ele pode tomar uma decisão. Nos indígenas, não. A soberania persiste, ela nunca se perde. Então, por um lado, a mãe, ela foi importante nisso, porque ela poderia tomar a decisão pela T. Ela pode assinar um termo de consentimento e ela tomar a decisão. Então, para essa questão, ela foi muito importante com relação da autonomia do paciente. Ela assumiu essa questão, né? Então, isso foi uma coisa que interessante. E ela, claro, ela optou por levar a gestação, né? Ela demonstrou, inclusive, pela equipe multidisciplinar, que ela entendia a gravidade, a própria paciente, mas ela acreditava que deveria se focar nas coisas positivas. Ela queria manter um tom otimista da situação, que ela achou, inclusive, que isso ajudaria o bebê, né? E queria que fizesse qualquer coisa para prolongar a vida do bebê. Mas que ela entendia e queria o suporte. Ela aceitou o suporte, inclusive o time de cuidados paliativos, que eles são excepcionais, participou e daí em diante eles entraram e ajudaram ela a lidar com tudo que foi acontecido. Mas no nosso lado, da parte da cardiologia pediátrica, cardiologia fetal, assinou o termo de consentimento para fazer o tratamento com indometacina, para tentar melhorar um pouquinho a situação. Infelizmente, vocês viram, eu coloquei os Dopplers aí, a regurgitação pulmonar ainda severa, o canal restringiu um pouquinho, vocês olharam o fluxo, o primeiro fluxo vermelho lá tem um pouco de velocidade aumentada, mas vocês olharam, tinha pulsatilidade em veia umbilical e um grau máximo de gravíssimo, e vocês imaginam que, infelizmente, com 36 semanas, nasceu e viveu poucas horas e foi a óbito. Isso é um e-mail que veio da assistente social do programa de alto risco materno dos obstetras, que mandou para a nossa enfermeira, para o nosso serviço, que ela recebeu um e-mail da AT, o que estava acontecendo após a morte, etc. Que eu não tinha contado, mas o pai, ele participou, numa das visitas, ele participou virtualmente, mas você via que ele tinha pouco interesse, estava um pouco engajado, e a situação, depois de tudo isso que ela passou, eles estavam lidando com uma situação que elas queriam teste de paternidade, teste para provar a paternidade, etc. Estavam vivendo um conflito enorme depois que aconteceu tudo isso. Bom,
Nós falamos, né, de uma cardiopatia grave, uma terapia fetal que ainda está em estudo, mas que a gente tem feito e coisa. Falamos numa situação social complexa, um cenário, né, de estresse, tristeza, frustração. E qual foi o nosso papel? Meu, da enfermeira, todo mundo que cuidou da AT, né? É claro, eu vou falar do lado médico, mas eu tenho que falar de Hipócrates. Eu acho, para quem é médico aqui, todo mundo, nosso juramento, quando a gente recebe o diploma, a gente faz o juramento de Hipócrates. Como o Paulo me falou que eu posso falar hoje à vontade, eu vou ter que ler, eu vou ler, eu não li na minha formatura, que eu vou mostrar para vocês como é que foi o meu juramento, mas para quem não... Eu fiz um pouquinho de Dr. Google aqui para entender, mas o juramento de Hipócrates ele tem umas nuances interessantes. Ele não foi escrito, aparentemente não foi escrito por Hipócrates, ele foi escrito muito depois. Tem várias coisas na história de Hipócrates que a gente não sabe, sabe algumas coisas. O pai dele era médico, ele era uma família muito rica, e ele era uma pessoa muito boa, etc. e tudo, mas a gente não sabe tudo realmente se foram invenções que foram encaixando, etc. e tudo. E ele não foi escrito, na verdade, por Hipócrates, ele parece que foi escrito bem depois. E ele, todo mundo sabe, é considerado o pai da medicina ocidental. Eu não sei se alguém já leu, mas se não leu, vai ter que me ouvir e vai ver as nuances do... Deixa eu ver se eu consigo virar isso aqui um pouquinho para mim. Melhor. Ele começa assim: eu juro por Apolo, médico, por Esculápio, Ígia e Panaceia, e tomo por testemunha todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo meu poder e minha razão, a promessa que se segue. Estimar tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou essa arte, o pai dele era médico, fazer uma vida comum e, se necessário for, com ele compartilhar meus bens. Ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes a arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito. Fazer participar dos preceitos, das lições, de todo o resto de ensino, meus filhos, e os mestres e discípulos inscritos, segundo as regulamentos da profissão, porém só estes. Explicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada minha vida e minha arte, não praticarei a talha, mesmo sobre o calculoso confirmado. Deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. Em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo longe dos prazeres do amor com as mulheres ou com os homens, livres ou escravizados. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido que não seja preciso divulgar, conservarei inteiramente secreto. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida da minha profissão, honrado para sempre entre os homens, se eu dele me afastar ou infringir o contrário aconteça. Rapidamente, nós, em 1948, no Conselho de Genebra, isso foi revisado, até hoje, até 2008, foi a última vez que isso foi, a Declaração de Genebra foi incorporada e esse, na verdade, essa Declaração de Genebra, que seria o nosso juramento, que a maioria daqui, quando formou, deve ter visto. Claro, cada universidade eu vou mostrar um pouco, mas ele fala também de forma interessante, que é um resumo mais pontuado, né? Ele fala que no momento de ser admitido como membro da profissão médica, eu juro solenemente consagrar a minha vida a serviço da humanidade. Eu darei aos meus professores o respeito e a gratidão que lhes são devidos. Eu praticarei a minha profissão com consciência e dignidade.
A saúde do meu paciente será a minha primeira consideração. Eu respeitarei os segredos confiados a mim, mesmo depois que o paciente tenha morrido. Eu manterei por todos os meios ao meu alcance a honra e os nobres tradições da profissão médica. Meus colegas serão meus irmãos e irmãs. Eu não permitirei que concepções de idade, doença, deficiência, religião, origem étnica, sexo, nacionalidade, filiação política, raça, orientação sexual, condição social, qualquer outro fator intervenham entre meus deveres e meus pacientes. Eu manteria o máximo respeito pela vida humana e eu não usarei meu conhecimento médico para violar direitos humanos e liberdades civis, mesmo sob ameaça. Eu faço essas promessas solenemente, livremente e pela minha honra. Eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, eu tinha 24 anos, nosso juramento mineiro é mais simples, nós somos discretos, e o juramento que está lá no site da universidade é esse, bem simples, que exercer a arte de curar, mostrar-me sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Eu penetrarei nos interesses, no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados, o que terei como preceito de honra. Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprisse o juramento com fidelidade, goze eu para sempre a minha vida e minha arte com boa reputação entre os homens. Se eu infringir, odeio afastar-me, suceder-me controle. Bom, eu vou contar uma história muito pessoal. Quando eu comecei essa aula, eu devia ter falado isso. Essa aula acabou virando uma coisa extremamente pessoal para mim, porque quando eu comecei a falar Hipócrates, eu lembrei de uma história. Essa é minha avó paterna, ela nasceu em 1896 e morreu em 1990, eu estava no 4º ano de medicina. E meu pai já faleceu, já vai fazer 20 anos, e eu peguei umas coisas do meu pai, meu pai não me deixou nenhum dinheiro, mas isso não é o mais importante, claro, me deixou muita coisa boa, histórias fantásticas, e uma das coisas bonitas que ele me deixou era uma pastinha com cartas do pai dele para ele quando ele era criança, livros, meu pai sempre gostou de ler, eu gosto muito de ler, e tinha essa oração que na época ele tinha me mostrado. É uma oração, é um rascunho que minha avó, ela não era médica, meu avô paterno foi médico, eu não conhecia, meu pai, ele morreu, meu pai tinha 17 anos, então, e ela era muito religiosa, era de Minas Gerais, a cidade de Itabira, tem que fazer aqui um propaganda da minha família, era prima de Carlos Drummond de Andrade, e então, e ela escrevia orações, escrevia poesias, etc., mas uma mulher nascida no século XIX, casou com 16 anos, teve 13 filhos. Então, vocês imaginam o que era uma vida de né? Mas ela escrevia, ela era uma pessoa muito sensível. E eu percebi que isso, para mim, eu lendo, é uma história de ética. É uma história de empatia. É uma aula para mim. Eu fui rever isso agora, tem poucas semanas, achei isso, eu lembrei disso, lendo o juramento de Hipócrates, eu falei, aquilo é aquelas orações dos homens de branco, porque, né, o branco era a vestimenta médica, né, antigamente. E eu fui rever isso. E eu lendo, não vou ler para vocês, não vou torturar vocês aqui, mas é bonito. Depois eu vou falar um pedacinho no final. Mas isso aqui é uma aula de ética, de empatia e respeito ao paciente. Ela mostra na linguagem dela, na visão, na perspectiva dela, como o ser humano deve estar acima de tudo, nós como médicos. Então, para mim, foi uma aula, e foi uma excelente coincidência, isso aconteceu poucas semanas atrás, quando eu fui preparar essa aula. Bom, falei muito, contei, usei casos, etc. e tudo, mas a gente tem aqui para a gente entender e ver o que é cardiologia fetal, como é que a gente vai se inserir nisso, né? Falei coisas de 500 a.C., 450 a.C., nós estamos no mundo de hoje. Vamos fazer um exercício como a gente entrar nisso aí e ver como isso tudo que eu contei, eu lia 3 versões de Hipócrates, e como isso reflete, né, muda como a gente tem que filtrar e como a gente tem que interpretar e ver o que isso é aplicável para a gente na nossa prática, como cuidar do paciente dentro do ambiente da cardiologia fetal.
E isso são só exemplos, né? Eu coloquei aqui bem especificamente intervenção fetal, manipulação de fertilização in vitro, né? Eu botei o exemplo ali do Epstein grave, que a gente fez o tratamento com indometacina, etc. e tudo. Mas como que a gente age? Como a gente toma atitude? Como a gente conduz isso, né? Como a gente faz, como a gente joga tudo isso, né? E a gente vai falar de ética, de bioética, de moral, de usar não o certo e o errado, a gente fazer, né, opções. Como a gente elabora isso? E aí, nos próximos 5, 10 minutos, nós temos que fazer uma coisa que talvez seja um pouco torturante para vocês. Eu vou ter que voltar e a gente rever um pouquinho de história, de filosofia, etc. Eu tive que fazer isso, vocês vão ter que fazer comigo agora. Para entender como que as coisas foram, né? E a gente está aqui hoje, né, no século XXI, e a gente tem as ideias, a gente tem um jeito de comportar, a gente tem algumas coisas que são morais, etc. Por que que a gente é assim, né? E é mais ou menos saber de onde nós viemos, por que que nós estamos aqui hoje. Contei a história do Hipócrates, 3 versões, vocês não podem nem ouvir falar mais, mas o Hipócrates, na verdade, a história é um juramento meio corporativista, né? Ele é feito de médico para médico, ele tem alguma coisa de proteção do paciente, né? Ele tem essa valorização, mas ele não fala nenhum em autonomia do paciente, né? Não tem liberdade do paciente. Ele é como se fosse o médico, realmente ele seja um deus, né? Ele está ali, ele vai cuidar, ele vai fazer tudo, e a gente fazendo isso. Então, esse é o grande pilar do Hipócrates. Mas aí nós temos que falar um pouquinho de outras coisas filosóficas, né? Mesmo na época pré-socrática, e a gente tem que entender que existem outras situações, e a ética, a origem mesmo da ética, mesmo no pré-socrática, e principalmente com Sócrates, foi o grande marco, na verdade, dos valores éticos e morais, né? E o Sócrates, ele já falava, né, que a alma humana é o verdadeiro objeto do conhecimento, porque dentro de nós podemos encontrar a verdade. E somente nesse momento, quando você encontra a verdade, você vai alcançar a felicidade. Morais que tinham sido estabelecidas e tinham sido bem fundamentadas na humanidade. E eu tenho que voltar a falar do elefante, a gente tem que falar do aborto. E a igreja, mais uma vez, né, ela traçou a linha ali, fala assim, não. De novo, a igreja mostra o poder, né? Ela não só era contra, terminantemente, a contracepção, também era um pecado mortal, né? Eles usaram a prostituição, né, as prostitutas, para como né, o target, falando que seria uma excomunhão e morte na fogueira para as mulheres que usassem a concepção, a anticoncepção e, obviamente, o aborto. Mas eu tenho que lembrar que foi 1607, foi a primeira lei do aborto nos Estados Unidos, foi em 1607. Bom, aí vem a modernidade, né? Eu gosto disso, que eu não entendo, não fica achando que eu sou muito erudito, não, eu sei tudo muito superficial. Mas essa frase que eu acho fantástica da modernidade, do René Descartes, que é penso, logo existe. Para mim, acho que é a coisa mais importante, porque realmente a gente tem que pensar, né? Eu acho que é isso que é a coisa é isso que você é um cara moderno. A gente viveu uma era que era Deus, natureza e o humano. E na Idade Moderna, nós, na verdade, a humanidade foi à frente. Deus, talvez.
e os poderes, né? Quando a população, né, a sociedade começou a falar, eu quero diferente, eu tenho desejos, eu preciso disso, eu não sou contra fulano, sou contra ciclano, sou contra Portugal, sou contra poderes. E a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa, né, com liberté, égalité, fraternité, que é igualdade, liberdade, fraternidade. Então, é a rebelião, mas a autonomia, né, que hoje a gente fala do paciente ter os direitos, a população, a gente fala que a justiça é um dos grandes pilares da ética, da bioética, né, isso tudo tem a ver com essas questões. E, de novo, voltando o elefante na sala, nós temos que falar que a primeira legislação brasileira, na verdade, contra o aborto foi em 1830, na época do Império ainda, né, e ele foi falado explicitamente, né, no Código Criminal do Império, mas ele não estabeleceu punições específicas, tinha um certo pudor em falar que eles iam matar, que eles iam exterminar uma mulher, né? Então eles não tinham essa coragem de falar isso, então não tinha uma explicação como que seria essa punição, né? E a verdade, o primeiro debate do aborto no Brasil foi ainda em 1824, ainda que foi feita essa primeira discussão. Bom, vamos chegando aqui no final, eu vou só falar rapidinho coisas que mudaram a bioética, como é que foi formatando a bioética, né? E veio o naturalismo, né? Quer dizer, você incorporou todos esses conceitos, a ciência, a questão da evolução, né? As questões dos outros seres vivos, né? Na verdade, veio Charles Darwin, que eu acho que foi um dos grandes... teve um clique aí, na verdade, de entender, né, a questão da evolução humana, etc. E o primeiro conceito de bioética, na verdade, foi em 1927. As palavras desse teólogo, né, que chamava Paul Marx Fritz, é um alemão, obviamente, e ele fala que respeita cada ser vivo, em princípio, como uma finalidade em si e trata como tal medida impossível. Então, acho que foi a que começou a colocar, dar corpo realmente o que a gente chama hoje de bioética. Mas eu tenho que falar de coisas que aconteceram para a gente entender, né, esse processo todo da ética e as atrocidades, né? Esse desastre, né, de Lübeck, que na Alemanha, que aconteceu muita coisa na Alemanha, a gente só fala do nazismo, mas os testes, né, que foi feito o tratamento com as vacinas de tuberculose nas crianças, eles com 250 crianças sem consentimento não, e usaram, e 75 delas morreram, né, e tiveram efeito colateral, né, e pior do que isso, para mim, esse caso do Alabama, que todo mundo sabe, né, que os negros americanos com sífilis foram randomizados, na verdade, e eles não ofereciam um dinheiro, davam comida, um transporte, eles iam para lá, uns eram tratados, outros não tratados, e deixaram eles morrer para ver a evolução natural da sífilis, na verdade, 30 morreram. É uma das histórias mais horríveis que existe, né? Acho que pior que isso, eu vou falar a seguida, mas em 1936, na verdade, nas palavras desse alemão, do Albert Schweitzer, ele colocou que a primeira definição, na verdade, que um homem é verdadeiramente ético apenas quando obedece sua compulsão para ajudar toda a vida que ele é capaz de assistir e evita ferir toda a coisa que vive, que é muito a ver do que a gente hoje define como ética. Claro, né, a gente tem que falar dos experimentos nazistas, não estou falando nem do extermínio, né, mas os médicos nazistas, né, é uma das coisas mais horríveis, você imaginar que os estudos experimentais que eles fizeram em seres humanos, negros, judeus e prisioneiros, eles colocavam em temperatura máxima, né, para ver como era o efeito do aquecimento e, né, ou extremamente gelado, para ver como isso acontecia no corpo deles, né, ou estilhaço eles queriam saber como os estilhaços matavam, então eles jogavam, na verdade, cacos de vidro, presca, laços de madeiras nas pessoas para ver e fazer as feridas e ver como eles poderiam tratar essas feridas, né? Então isso foi feito coisas horríveis, né? E graças aos experimentos nazistas teve o Tribunal de Nuremberg, né, que é
que gerou depois, né, o Código de Nuremberg. O tribunal foi quando eles julgaram os médicos nazistas, né, as pessoas envolvidas com esse tipo de experimentos, e o Código de Nuremberg, aliás, hoje, se vocês olharem aqui, entrarem no Comitê de Ética, o Código de Nuremberg, ele está lá, ele faz parte, hoje não se faz pesquisa humana, a gente hoje segue o Código de Nuremberg. E eu tenho que falar, nós estamos aqui na maioria das mulheres, na sala, da importância do movimento feminino, né? Eu coloquei no meu slide de abertura, por quê? Porque hoje está na moda, está nas redes sociais, está todo quanto é lugar, né? As questões das mulheres, o sexismo, etc. Mas isso aí foi um dos grandes avanços, né? As mulheres irem para as ruas e exigirem a liberdade de escolherem como elas queriam tratar o corpo, a sexualidade, a reprodução por elas. Nós, na verdade, éramos coadjuvantes. E isso foi uma coisa muito importante. Então, tudo que se fala hoje, que a gente fala em aborto, qualquer tipo de discussão, a gente tem que remeter e rever esse movimento feminino, que foi muito importante. E a bioética mesmo aconteceu em 1971, não é uma coisa tão antiga, né? São 50 anos, e esse foi o Potter que definiu, ele escreveu um artigo numa revista que chamava Bridge to the Future, e essa questão que promovia, né, a ligação do conhecimento científico, os valores morais da humanidade, tornando a bioética uma ciência interdisciplinar. E aqui no Brasil só chegou em 1988 formalmente. Por que 88? Porque foi com a Constituição Federal de 1988. Por que demorou? Porque nós vivíamos num regime militar que não contemplava esse avanço, né? A gente tinha uma estagnação, né, sociocultural e, é claro, obviamente, isso não permitia esse marco. Então, o marco da construção da bioética no Brasil foi a aprovação da resolução número 1, em 1988, foi aprovada, inclusive, pelo Conselho Nacional de Saúde para iniciar as tentativas de regulamentação das pesquisas em seres humanos. Então, a bioética, hoje que nós lidamos, se vocês olharem lá, que estão nos conselhos de bioética, qualquer pós-graduação, qualquer pesquisa humana, foi em 1988 com a Constituição. Não se assustem, nós não vamos falar desse mapa, mas isso aí é só para vocês entenderem que parece um metrô de Paris, não sei se alguém já foi, mas é uma loucura você imaginar, você se perde lá. Mas isso não importa, vamos fazer o seguinte, imagina você pega um trem, o que você tem que levar, eu contei toda essa história, a gente viu as histórias, a gente viu as questões da humanidade, a gente remeteu, a gente viu os filósofos, mas a gente falar o que é a filosofia. E a filosofia talvez seja a palavra mais importante dessa aula. O que é filosofia? A origem da palavra filosofia. Filo significa amor, amizade, amor fraterno, desejo intenso por algo e respeito entre os iguais. Sofia, sabedoria e conhecimento. Então, o que a gente faz? A gente tem que ter amor pela sabedoria, amor e respeito pelo saber e pelo conhecimento. E a bioética é uma ciência nova, que combina humildade, responsabilidade e uma competência interdisciplinar, intercultural e que potencializa o senso de humanidade. Então, isso talvez seja a única coisa, se alguém está procurando uma aula clássica, que eu fosse falar aqui o que é, você está na faculdade, tudo, os pilares da bioética. Beneficência, eu não sei se eu escrevi correto isso aí, é beneficência ou beneficência, Paulo? Não maleficência, autonomia e justiça. Eu contei os casos, eu acho que alguém já aprendeu alguma coisa, eu espero, o que é autonomia, eu contei o caso. A beneficência, acho que todo mundo tem uma noção. Mas eu quero voltar e falar quando eu contei da minha paciente T. Quando você quer, significa fazer o bem e não maleficência, fazer o mal, é óbvio. Mas toda vez que a gente propõe um tratamento para um paciente, ele tem que reconhecer aquilo que o Lewis falava, a dignidade do paciente. O que é isso? Você tem que considerá-lo na sua totalidade.
todas as dimensões do ser humano: física, psicológica, social, espiritual, visando oferecer o melhor tratamento. Tanto no que diz respeito à técnica que você vai usar, né, o tipo de medicamento, etc., mas reconhecendo, né, as necessidades físicas, psicológicas, sociais, né, ou sociais do paciente. Então, eu acho que isso, você querendo desejar o melhor para o seu paciente, para restabelecer a saúde, ou curar, ou só aliviar, na verdade, mas esse é o nosso papel, né? E falando de autonomia, né, claro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foi adotada em Genebra, em 1948, foi da época que revisaram o nosso juramento, fala: todas as pessoas são livres, né? E que a gente tem que respeitar essa autonomia das pessoas. Mas tem duas condições que são importantes. E isso é muito importante, eu vou falar no final da aula. Tem que ter a liberdade, mas tem que ter informação verdadeira. Informação baseado na ciência. E isso é a coisa mais importante. Acho que vocês já entenderam a mensagem que eu estou tentando passar aqui para vocês. E quando a gente fala de justiça, é muito importante, a gente está falando aqui, eu moro em um país diferente, mas eu conheço bem aqui a realidade do Brasil. Igualdade, né, distribuição de renda, distribuição de verbas do Estado para a saúde, pesquisa, tudo isso está dentro da umbrella da justiça, né? E esse conceito nosso de equidade que a gente fala, de que cada pessoa tem uma necessidade diferente, né? E a gente tem que oferecer de acordo com aquela necessidade, né? Então, as pessoas são diferentes e também são diferentes nas suas necessidades. E isso está inserido nessa questão de ser justo, de ter justiça. Então, a gente tem que respeitar com imparcialidade o direito de cada um. Então, isso é a definição de justiça para você ser um ético, um médico ou qualquer pessoa da profissão da saúde ética. Então, esses são os 4 pilares. E eu vou pegar um slide que eu tenho de uma outra aula para falar da nossa formação como cardiologista, né? Claro, qualquer cardiologista pediátrico hoje sabe embriologia, formação do coração, circulação, os efeitos cardíacos, toda aquela gama de anatomias. Hoje a gente fala de medicina preventiva e tem outras coisas que entram aqui, a imagem está tudo dentro da anatomia, etc. e tal. O que é cardiologia fetal? Cardiologia fetal, se eu fosse escolher um currículo ideal, é juntar a pediatria, cardiopediatria, com a circulação feto-circulatória, toda a patologia, fisiopatologia, farmacologia, a gente tem que entender os fármacos que agem no feto, os tratamentos antiarrítmicos, etc. A gente tem que entender os maiores problemas obstétricos que podem afetar o feto, mesmo o feto sem cardiopatia. Mas, eu acho que eu vou convencer vocês que a gente tem que ter uma noção básica das questões filosóficas, das questões socioculturais, para poder entender, porque a gente viu como é complexo você fazer um aconselhamento fetal, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Porque, para mim, não existe coisa mais difícil no campo de atuação nossa do que aconselhar. Eu ontem estava falando com o Paulo, com o Luiz, a gente estava falando de laudo, falando de tudo, eu falando, não, a gente tem um template disso, a gente tem uma lista disso que a gente já põe no laudo, etc. e tal. Isso é muito fácil. Se eu posso, em 5 minutos, 10 minutos, passar para eles, passar para todos vocês, ensinar todo mundo a fazer um laudo de um eco fetal. Mas você sintetizar um problema complexo, um diagnóstico que para a gente, cardiologista pediátrico, cardiologista fetal, parece lógico, fazer isso, transmitir essa informação de uma forma convincente, coerente, compreensível, explicar todas as opções para a ação do paciente e a família é outra coisa completamente diferente, né? Então, e o próprio termo aconselhamento já diz tudo, né? É uma conotação muito difícil. Você pensa bem, naquilo que parece uma coisa factual, direto, ela não é suficiente. Nós temos que pegar aqueles dados, aquelas imagens, aquele diagnóstico, interpretar, pegar o que é a essência daqueles dados e transmitir e dar conselho, né?
E lembrar que isso você faz num ambiente de estresse, de tristeza, ansiedade, né? Às vezes imparcialidade, às vezes eles têm um bloqueio cognitivo, eles não estão nem vendo o que está acontecendo. Porque gravidez, né, a gestação, eu fiz um slide bem, acho que as pessoas entendem, né, um sol, uma esperança, um futuro para aquela família que está ali na frente de você, naquela situação, né, aquela imagem, aquilo lá, que é hoje a gente vê, quero ver o rostinho, quer ver porque eles querem ver o futuro, eles ver o que vem, o que vai acontecer, né? E chega alguém e dá uma notícia que é um impacto gigantesco, perturba tudo isso, né? Pode destruir todos esses sonhos, né? Ela traz imediatamente essa enxurrada, né, de coisas que vão destruir, né? E vem toda a emoção e muitas vezes bloqueia até a cognição da família do paciente, né? Então, quando a gente tem... O que somos nós, né? Eu contei a história até a gente virar médico, né? A gente tem conhecimento, mas o que a gente traz e o que a gente adquire? A gente adquire cultura, você vem da sua educação, dos seus valores, o contexto social que você vive, se você é uma pessoa mais experiente, mais jovem, o que você já viveu na sua vida, quais as suas perdas, a sua história, isso tudo, na verdade, nos forma, né? A religião, a espiritualidade, e isso entra na formação, né? A porcentagem que a gente sabe de cardiologia pediátrica, dos problemas obstétricos, tanto importa aqui, se é 20, 30, 40, 50, 70%. Isso não importa. O que importa é como a gente vai processar e como isso, na verdade, vai impactar e transmitir na forma que você aconselha, na forma que você vai ver o seu paciente naquele momento. Esse é um paper interessante que saiu ano passado, que foi coletado dados como entrevistas dos residentes e fellows, como eles viam os médicos que estavam aconselhando. Quer dizer, nós fomos assistidos por pessoas mais jovens, com já conhecimento de cardiologia e cardiologia fetal, que tinham um senso de crítico para poder julgar a nossa parte, e como a gente comportou lá, como foi esse aconselhamento. Então, como a gente imagina, quase 80%, 75% de todos os médicos falavam muito tempo nas complicações a curto prazo, o que poderia ser as intervenções, que seria o tratamento cirúrgico, quais seriam os próximos passos, mais de 60%. Longo prazo, os resultados a longo prazo, eles falavam mais de 60%. As opções da gravidez, quase 60% ofereceu, podem terminar, podem continuar, pode fazer tratamento paliativo, falavam dos problemas genéticos evolucionados, eles eram claros no aconselhamento, 50% era claro que 50% não parecia muito claro, falavam de neurodesenvolvimento, uma coisa muito importante, né? 40% falava, possibilidade de normalias extracardíacas, tinha um vocabulário adequado, 40%, 60% não tinha, 30% mostrou empatia. Bedside report, que é uma coisa muito técnica, alguns escrevem alguma coisa, e o pacing and time, menos de 30% tinha um pacing and time adequado de acordo com as visões dos residentes, dos trainees. Então, isso é um pouco um retrato do que somos nós, né, lidando com o paciente. Mas eu quero falar de empatia, que eu acho que isso é uma das grandes mensagens aqui dessa aula de hoje, né? O que nós podemos oferecer? A importância da empatia. Acho que muita gente já deve ter visto essa frase, né, do Ambroise Paré, que é um médico francês de 1500 alguma coisa, que parece o cara que criou a cicatrização, etc. E ele usava uma frase interessante, porque ele falava que curar ocasionalmente, aliviar frequentemente e consolar sempre. Então, ele trazia isso. Mas o que ele mostrou, ele era muito religioso, é que
essa é a definição de empatia, né? A sensibilização do médico pelas mudanças sentidas e refletidas, momento a momento, pelo paciente, e ele falava, curar ocasionalmente, aliviar frequentemente e consolar sempre. Aliás, ele, de acordo com os escritos aí que eu já li, ele falava que eu tratei, mas Deus o curou. Ele falava que era Deus que estava curando. Mas ele trouxe esse senso, ele é a definição de empatia, né? De você olhar, você sentir, respeitar e ter alguma coisa para oferecer para aquele paciente. E falar de empatia, a gente está falando de ser humano, humanista, né? E humanitário são coisas diferentes. E eu quero só coloquei isso aqui bem rapidinho para falar disso, porque, pelo menos para mim, Vitor, eu tenho uma dificuldade e eu entendo que a questão humanista não é você ser um religioso, você ser não, replicar coisas, falas e etc., ou usar aquilo na sua prática, não. Eu acho que, para mim, é você escolhas morais baseadas na empatia, né? Nessa razão que você é a responsabilidade pelo ser vivo. Eu acho que isso é o ser humanista. Não é você ser humanitário ou seguir tal religião, fazer, pregar, essas coisas. Então, isso para mim é uma questão muito importante, a gente ser questão humanista. Bom, isso é o aconselhamento. Vocês abrirem um livro de cardiologia fetal, vocês vão ler lá. O que é um aconselhamento? Isso aqui. Um entendimento completo dos achados do ecocardiograma fetal. O que você deve fazer no aconselhamento? Compreensão, que você imagina que os pacientes vão ter uma compreensão completa das implicações perinatais e pós-natal, vão ter um senso de prognóstico a curto e longo prazo, entendimento de todas as estratégias de tratamento e opções disponíveis, equilíbrio mental do paciente com expectativas apropriadas, realísticas de prognóstico. Fantástico. Isso é real? Não. Se alguém falar que conseguiu fazer um aconselhamento seguindo todos os prazos, pode trucar que isso não é verdade. Porque a gente não sabe exatamente como que o paciente quer ouvir, né? Como ele quer ouvir, não é o que ele quer ouvir, entender, é como isso deve chegar ao paciente. Esse trabalho é um trabalho mais antigo, até por coincidência, é lá de Toronto, e que foi feito um questionário com todas as gestantes que já tinham passado por uma experiência traumática e eles foram entrevistados e perguntaram para ela como tinha sido a experiência e como elas queriam, o que eles achavam que era relevante mudar ou não. Então, são coisas muito importantes para a gente repensar e refletir. E uma das coisas que mais importante da qualidade da informação, que isso a gente imagina, que eles queriam uma informação clara, fácil de entender, com tempo suficiente, eles queriam escritos e queriam também oral. Eles queriam a coisa escrita, o relatório eles queriam. Uma coisa muito importante que a gente não imagina, eu estava falando isso com o Paulo outro dia, que aqui no Brasil existe uma diferença, fazer um eco fetal e ver um cardiologista fetal, é a questão do tempo, da resposta. Você ir para casa com um eco que a pessoa que fez o eco, ou ele abriu o laudo e viu lá uma hipoplasia do coração esquerdo, e ele faz um Google, e ele até sentar com um médico e entender o que vai acontecer com aquela criança, aquelas horas, aqueles dias, ou semanas, é catastrófico para uma família, para uma mãe. Isso é horrível. E eles querem que a coisa seja imediata. E uma coisa que eles chamam a atenção, que eu vou falar em seguida, é que eles não importam se o médico, na verdade, não sabe o que é completamente, mas eles querem saber alguma coisa, eles querem sair de lá com alguma informação. Isso é muito importante. E eles nunca, as gestantes nunca querem estar sozinhas. Isso é uma coisa que a gente não pensa. Eu sou muito cuidadoso. Na época do Covid, que só podia entrar a gestante, a gente sempre fazia online, e eu tinha certeza que a gestante teria alguém para poder esperar do lado de fora. Por quê? Elas querem empatia, e umas coisas que ela chama atenção, que elas, nesse relatório, o médico me pergunta assim, você está sozinha, você vai embora sozinha para casa? Você imagina você sair de um consultório, de um hospital, sabendo que seu filho tem uma chance de viver muito pequena, e você vai para casa sozinha com aquela notícia. Você vai, às vezes, viajar sozinha, às vezes você tem a sorte, você pode ligar para alguém, chorar, falar alguma coisa. Quer dizer, isso é uma coisa que você fala, então tá bom, você tem alguma pergunta? Não, tchau, você sai. Você não pode fazer isso.
Você não pode, você não deve trazer essa paciente sozinha para essa consulta. Essa paciente tem que ter alguém para ficar ali com ela. Isso é uma coisa que elas falaram que foi muito importante. Então, como eles querem saber essa notícia, como a gente vai lidar, é importante. Eu quero começar... Eu vou ter que parar aqui um pouquinho para fazer uma pausinha para vocês... eu estou abstraindo, mas eu vou chegar ao ponto. Agora nós vamos mudar um pouquinho o tom da conversa, mas é por uma razão muito importante. Eu quero contextualizar, eu quero falar do Brasil, eu quero falar daqui, né, de uma certa forma construtiva, pacífica, etc. E eu tive a sorte de lembrar disso, que eu vou mostrar para vocês, e que eu brinquei que eu ia fazer assim, vou trazer um convidado aqui, que ele não sabe que ele vai vir, mas ele vai falar, e que o meu amigo Jorge Affiuni que me cedeu esse vídeo, que é um vídeo que foi apresentado na aula de abertura do Congresso de Cardiologia Pediátrica em 2019, na época da Covid, e foi virtual, e que a aula magna foi dado pelo professor Aires Brito, que era um ministro do Supremo Tribunal e é um professor de Direito da PUC de São Paulo. Nós vamos escutá-los. Eu sei que eu estou exigindo muito de vocês, mas eu quero que vocês escutem a fala dele. Eu quero começar lembrando Aristóteles, né, o grego, que compôs uma tríade de filósofos, uma tríade insuperável, Sócrates, Platão e Aristóteles, nessa ordem. Aristóteles viveu 62 anos. Nasceu em 384 a.C. e faleceu no ano de 322 também a.C. A frase dele, entre tantas outras famosas, que eu quero trazer à baila nesse momento, é a seguinte: o homem, o ser humano, atualizando a linguagem, o ser humano é um animal social. Nós conhecemos essa frase. Nós existimos, temos nossa intimidade, conversamos com nossos próprios botões, batemos perna dentro de nós mesmos, circulamos pelos quarteirões da própria alma, porém, dominantemente, o que nos caracteriza é uma vida privada, uma vida com os que nos são próximos, em afeto, em confiança, e com a sociedade em geral, relações privadas, relações sociais genéricas. Vivemos para o coletivo, para a polis, esse espaço das relações primárias entre governantes e governados, entre administradores e administrados. Em suma, todos nós convivemos mais do que propriamente vivemos isoladamente, né? E para isso, atentamos, né, quando nos deparamos com essa característica central da convivência, essa destinação nossa para o coletivo, nos deparamos com uma constatação. Conviver é tanto se entender quanto se desentender. Por isso que a polis, né, tenta facilitar os meios, né, de consenso, de diálogo, de troca respeitosa de ideias, e tenta, a polis, também, digamos, racionalizar nossos momentos de dissenso, para que não se transformem em confrontos pessoais, para que fiquemos no plano das ideias, no plano objetivo, sem resvalar para o plano subjetivo, muito próximo do sectarismo, do estresse, do tensionamento, da fricção, que às vezes dá até em vias de fato, né? Mas como disciplinar racionalmente, civilizadamente, de certa forma, cortesmente, né, racionalizar o consenso e também o dissenso? Só mediante regras de convivência. Aí vem os costumes, a tradição, que são normas de convivência humana, não necessariamente escritas, mas, porém, como que inscritas no inconsciente, não é coletivo. A religião,
nos congrega e nos agrega a partir de regras que são específicas, não é, dela própria, religião. As empresas, as famílias. O senhor falou da ética, não é, doutor Jorge Youssef? A moral. A moral é um conjunto de regras de comportamento humano. São instâncias ou realidades normativas, constitutivas de normas de comportamento coletivo, viabilizadoras dessa convivência de que falava Aristóteles. Porém, há uma realidade normativa superior a todas as outras, porque é impositiva, é imperiosa, é obrigatória, é coercitiva, é imposta. Essa realidade normativa, ela impõe as suas regras, os seus comandos, as suas ordens, as suas determinações, por autoridades. São normas emanadas de autoridades e garantidas por autoridades públicas, mesmo que sejam os policiais, que são também autoridades públicas. E quando falamos de direito, podemos concluir que o direito termina sendo o complexo das próprias condições existenciais da sociedade. Essa frase não é nem minha, é de von Jhering, um famoso jurista alemão. Só há convivência humana, em última análise, por efeito das regras jurídicas, do sistema de direito, do sistema jurídico. É o modus vivendi, é o modo possível de convivência humana, é o modus vivendi possível, o direito. E no âmbito do direito, há um diploma, um código, acima de todos os outros, é esse aqui, é a Constituição. Então, isso é uma coisa muito importante que ele falou, eu lembrei disso, eu que tinha assistido essa aula, eu pedi ao Jorge o vídeo, porque eu lembrava que ele falava e eu falei que essa minha aula virou uma coisa muito pessoal, eu tinha esse slide de outra aula que eu já dei, mas eu lembro disso, eu já usei isso outras vezes. No meu livro de pediatria, no primeiro capítulo, a primeira página, na abertura do capítulo, tinha o artigo mais importante da nossa Constituição, que é esse artigo 227, que fala que é nosso dever, né, a família, a sociedade, assegurar a criança, o adolescente, eu vou falar aqui bem ambicioso, falar assim, ao feto, à criança, ao adolescente, aos jovens, absoluta prioridade, direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, o respeito, a liberdade, a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, nós temos na nossa Constituição brasileira uma das normativas mais importantes escritas desde 1900 e acho que foi 89, quando isso foi promulgado. É o artigo mais importante. Então, nós temos lá, como o professor Ais Brito disse, nós temos uma lei, nós temos, acima de tudo, isso que a gente deve buscar. Isso é uma coisa muito importante para todos nós, né? Isso dá um poder para a gente de querer o melhor, né? E uma coincidência também que aconteceu, foi a semana passada, eu fiquei sabendo que foi promulgado, né, o ecofetal como parte do cuidado da gestante no Brasil. Eu vou usar um exemplo aqui para vocês entenderem a dimensão disso. Eu estava num congresso agora de Marfan, sábado, e tinha muitos americanos, e aí eles estavam discutindo a questão de screening das famílias, das aortopatias, que a gente faz teste genético, faz exame de imagem na família. Tem um problema de custo. Um eco fetal, $1.800, um eco transtorácico, $1.300. Um genoma que você faz é $1.000. Quer dizer, olha a diferença, você tem um sistema público que está oferecendo esse tratamento, esse rastreio, o diagnóstico, né, vamos dizer assim. Então, isso é um impacto enorme. Então, a gente tem que ter essa noção desse avanço que teve. E aí, desculpa, eu sei que vocês devem estar torturados, mas a gente tem que falar disso. Quando eu falo em bioética, falei tudo de aconselhamento, etc., eu gosto dessa área, etc., mas, para mim, eu penso bioética, inclusive fora da pesquisa, o que a gente faz é uma revisão, na verdade, sistemática, você faz uma revisão sistemática e crítica, na verdade, tudo que se relaciona à saúde.
Então, isso tudo entra nesse pacote da bioética para mim. E, claro, isso aqui não é novo para ninguém, né? Eu contei toda a história para você, nós temos mais de 40 anos e tudo. Mas uma questão é o seguinte, se a gente parar para pensar, quem realmente está fazendo essas perguntas? Quem está questionando ou respondendo as questões bioéticas no nosso meio? Não somente no hospital que você trabalha, no país que você trabalha, no estado, no mundo. Não é isso só. Porque a gente vive uma sociedade que nós somos guiados e filtrados um monte de coisas, né? É claro que eu usei, enfim, as questões da metáfora que o mundo, né, aquele primeiro slide lá que eu mostrei, o mundo mudou, como a gente reflete, etc. e tudo. Mas hoje a bioética ela evoluiu de uma forma que a gente tem que pensar em interfaces legais, políticas de saúde, políticas sociais, antropológicas. Todo mundo tem que participar dessa discussão. E eu quis dizer isso dentro aqui da América Latina, por quê? Porque, infelizmente, ela, em muitos países, não só aqui no Brasil, existem grupos, pessoas que empoderaram, tornaram aquilo como um empreendimento, e são especialistas em moral, né? E eles estão muito mais interessados, a gente pensar, em promover aqueles valores, aqui eu vou usar o exemplo da Igreja Católica, e que é a religião predominante aqui, do que realmente discutir profundamente questões que são importantes e não estão pessoas envolvidas, né? Eu falei da interrupção, mas tem a reprodução artificial, tem a eutanásia, né? E esses assuntos são completamente impedidos de discussão, porque pessoas, grupos, na verdade, se empoderaram e se sentem donos dessa questão e eles perguntam e eles mesmos respondem. Então, isso é uma coisa muito difícil de a gente quebrar essa barreira e equilibrar. Eu fiz essa questão da bioética, problemas provocativos e problemas chatos, por quê? O Paulo, a gente estava tendo uma conversa, eu me lembrei disso, eu lembrei até desse slide que eu tinha feito, porque a gente tem um filtro e a gente acaba querendo ser interessante. Se eu estivesse aqui falando agora, nesse momento, sobre strain miocárdico fetal, todo mundo estava acordado e feliz da vida e o olho nem piscava me mostrando. Mas, claro, eu estou falando de coisa chata, coisa difícil, né? E porque isso é mundialmente, tá? Não estou só falando do Brasil também, não. Vamos pensar no geral. Isso gera uma apatia, né? A gente se sente, gente, não adianta nada, não vai mudar, não vale a pena. Vale. Vale, a gente tem que falar disso, a gente tem que pensar. E vocês, os novos, os jovens, têm que ter esse poder questionador, né? Mas não fiquem achando que as questões provocativas, que são fascinantes, que fazem capa da Veja, estão na primeira bloco do Jornal Nacional, vão para o Fantástico Show da Vida, que são, né, uma cirurgia de mielomeningocele, sequenciamento genético, manipulação genética, etc., são fascinantes, né? Aliás, quem está fazendo e quem está por trás daquilo são pessoas que são tratadas, são grupos que são tratados quase assim, intocáveis, eles têm uns superpoderes, né? Mas até isso, essas questões que são provocativas, nós temos que ter um olhar crítico para isso. Questões éticas, né? Por quê? Porque todo esse tipo de discussão tem que ser profundas, tem que ser verdadeiras, né? E se a gente não tomar cuidado, a coisa vai avançando, avançando, se torna uma verdade absoluta, e essas pessoas, principalmente essas questões que eu disse provocativas, que são fascinantes, as tecnologias, elas criam superpoderes que você quase não consegue desmistificá-la em algum momento. Lembra da história do Boeing, né? Eu contei para vocês da história da decisão binária. Então, isso é uma questão muito importante. Agora, lembrar que falar de problemas chatos, ela não dá para fazer uma análise superficial.
que esse é o paradigma que eu quero falar para vocês. Porque falar de questões provocativas, eu posso me sentir o doutor em vacina de Covid aqui. Eu vou falar para vocês, vocês vão achar que é verdade. Eu vou ser superficial. E isso vai somando a superficialidade minha com a sua, com a dele, e dali vai. Isso está infundado. Por outro lado, para a gente falar de problemas chatos, por que é chato? Por quê? Porque a gente tem que ter consistência, a gente tem que saber o que está falando. E são coisas extremamente relevantes. A gente não pode ser superficial em nenhum dos dois tipos de problemas. E é difícil a gente balancear isso em bioética. O Paulo, a gente estava comentando anteontem, que a gente não quer falar disso. A gente quer falar de intervenção fetal. Ou eu trazer aqui e mostrar para você um caso legal. Mas eu tenho que falar que existe isso, nós temos que discutir isso. E vocês que estão pós-graduandos, vocês que estão, né, interesse isso, é muito importante. É claro, nós temos muita coisa boa, nós temos um sistema universal de saúde no Brasil, se vocês olharem o verde do Brasil, aí é quase 100% de cobertura de insurance. Mas a gente sabe a mortalidade aqui no país infantil, ela é 4 vezes a mortalidade canadense. E uma coisa muito interessante, se você olhar os dois sistemas de saúde, são dados de 2019 e 2017 que eu coloquei aqui, relação médico-paciente, relação de leito hospitalar é semelhante. Então, tem alguma coisa aí que não bate, né? Que aí vale a pena a gente, uma outra hora, discutir. É claro que isso é uma coisa que todo mundo fala hoje em dia, teve a campanha, nós estamos saindo da conscientização da mortalidade da cardiopatia congênita, mas lembrar que mortalidade infantil no mundo inteiro caiu absurdamente. Quem é pediatra viveu na década de 70 e na década de 2000 e agora 2020, a gente sabe que mortalidade de 20% de mortalidade infantil no Brasil hoje é quase 2, 3%. 4%, aliás, é a mortalidade. Por quê? Campanhas de vacinação, nutrição, amamentamento materno, qualquer pediatra sabe disso. Mas vamos falar de doença congênita. Meus vídeos aqui não estão fazendo, porque esse gráfico aqui, ele cai e mostra a declínio de mortalidade infantil. Isso aqui tudo no World Data Center, que está disponível e aberto para o mundo inteiro. Vocês podem entrar lá e olhar, eu fiz isso. E a mortalidade, na verdade, caiu muito. Se comparar a década de 90 com agora, a mortalidade era 32 mil, e caiu para 11 mil em 2017. Aqui eu combinei, porque se vocês olharem o tempo de congenital birth defects and cardiovascular disease, você tem que combinar isso para saber qual é o mais importante. Mas teve uma redução drástica entre 1990 e 2017. Mas no Brasil, não é novidade para ninguém, nós estamos no Sul, é um estado privilegiado, nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Isso é uma coisa muito importante. A gente sabe, eu estava falando para o Paulo hoje, uma criança que nasceu com transposição num lugar do país e no outro, ela pode ter um desfecho completamente diferente. Tá? Existem vários Brasis dentro do Brasil. Isso aqui é uma aula que eu dei no Espírito Santo. Então, eu mostro mortalidade por estado, por região, que está no DataSUS, e até, aliás, região do Sul, muito baixa a mortalidade aqui, de 2019, isso aqui é um código do SUS, tá? Pode ter under codification, pode ter, mas é o que está lá disponível, traz um retrato, para a gente ter uma ideia como está a mortalidade, mas que a mortalidade lá no Espírito Santo foi isso, e a mortalidade aqui no Sul de 29 em um ano de mortalidade. Mas nós vivemos num país, nós sabemos que o birth rate aqui é absurdamente, eu não tenho aqui eu tinha comparado com a Índia, e vocês olham o número de nascimentos do Brasil. E isso a gente traduz, por isso que a gente faz a Semana da Conscientização, porque todo ano imaginar que 28 mil crianças podem nascer com cardiopatia congênita, 7 mil podem ter cardiopatia crítica, 1%, 1 em cada 4, todo mundo sabe disso aqui, liu o mês de compensação, porque congenital heart disease é um major health problem, é um problema de saúde pública. Tá? Não é à toa que conseguimos, inclusive, avançar e mostrar o eco fetal a importância. Mas nós precisamos de dinheiro, né? Isso é óbvio, eu não preciso dar aula de economia para ninguém aqui, mas nós temos algumas notícias boas e umas notícias ruins. O PIB brasileiro é o nono do mundo, é fantástico, o número 1 da América Latina. Mas, infelizmente, nós somos o número 3 da América Latina em investimento. Se olhar esse gráfico aí, nós estamos atrás de Colômbia, Argentina e Chile em termos de evolução nos últimos, desde 2000 a 2021. Se olhar a curva de investimento, é baixa.
comparada baixa, a gente precisa inverter essa curva. Bom, isso é a última coisa, vou acordar vocês, já que era para ser abstração, isso aqui é totalmente abstração, e eu tenho uma grande amiga que a Estela conhece muito bem, a doutora Angélica, e eu conversando com ela no sábado, eu expliquei para ela, Angélica Binotto, vocês devem conhecer, uma cardiologista de São Paulo, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, que tem uma forma de pensar muito objetiva, e eu conversando com ela, falei, Angélica, eu não sei, eu estou preparando a aula, mas está muito... Eu não tenho dado, eu não tenho paper, eu não tenho... Vitor, isso é abstração total, não tem jeito. Você mergulha fundo e vai. É assim que vai ser. E isso aqui é abstração completa. Mas eu tenho que falar do futuro, né? Eu acho que a gente, principalmente a geração de vocês, estão vendo grandes mudanças, grandes coisas que estão influenciando aqui na gente, tudo, de guerra, de religião, né, da questão... mudanças, né, sociais, por questões étnicas, religiosas, sexuais, a gente está mudando, isso é uma coisa muito boa. Quais são os problemas, não para mim, para o Paulo, mas talvez problema para vocês ou filhos de vocês, o que vai ser em 2050, por exemplo, o que vai acontecer em 2050, o que realmente, ou quais os problemas nós vamos deixar para eles, né? Vamos ser mais honestos, né? O que nós vamos deixar para trás mal resolvidos ou não resolvidos ou criados aqui, né, de problemas do futuro. Eu tenho uma preocupação com a inteligência artificial, sinceridade. Não me fascina do jeito que está fascinando todo mundo. Eu acho que pode ser um grande problema. Isso não sou eu que estou dizendo. Se vocês olharem na internet, enfim, tem várias coisas interessantes mostrando que a ética na inteligência artificial, ela vai ser importantíssima. Ela tem que ser importantíssima. Falar de saúde e humanidade é importantíssimo, né? Nós estamos criando, modificando genes e nós estamos pensando como essas pessoas, como esse ser humano vai ser humano, como ele vai ser. A gente não está pensando, a gente está querendo tratar as doenças, o câncer, etc. Mas e a humanidade? Ela vai ser codificada? Não vai ser. Nós estamos inseridos no meio, na verdade, de informação, tecnologia, que pode nos guiar, né? A fake news é uma das coisas mais graves que aconteceu nas últimas décadas, né? A má informação, isso é uma coisa muito, muito, muito grave, e eu estou muito preocupação. E isso remete a uma coisa que todos nós aqui vamos ter que fazer, inclusive eu, é que eu me preocupo muito com isso, o narcisismo que ronda a prática médica. E eu lembro que eu coloquei o Narciso, todo mundo conhece a lenda do Narciso. Por que eu quis dizer isso? Porque acho que a lenda, quem não sabe, né, é a questão do... Né, ela pediu aos deuses que ela queria ter um filho perfeito, que tivesse um futuro perfeito, tudo fosse perfeito para aquele filho. E ele era tão perfeito tão especial que ele não poderia nunca olhar a imagem dele, né? Que basicamente era essa. Mas o que o Narciso representa? Ele era tão arrogante, né? Se sentia tão especial que ninguém era bom o suficiente, bastante para ele. E esse excesso de vaidade fez com que ele se apaixonasse por alguém da sua categoria, no caso, ele mesmo. Ele apaixonou por ele mesmo. E o mito, na verdade, hoje é lido, né, não só a minha visão, mas a questão da psicologia, que é a personalidade narcísica, que é a crítica ao egocentrismo e ao excesso de vaidade. É um assunto difícil, é um assunto delicado a gente falar, e é nós mesmos olharmos no espelho e vermos nós como médicos, né? Principalmente recentemente, eu sou muito cuidadoso em usar a linguagem, caricaturas, etc., porque a gente tem que ser cauteloso com isso, não ser rude, agressivo. Mas talvez seja uma forma lúdica de vocês entenderem isso aqui, né? Isso aqui é só um perfil de uma pessoa, de um médico, né? Vamos dizer assim, que possa ter essa personalidade de achar que é o dono da verdade, que sabe tudo, né? Existem outras facetas, né? Outras, né? Autopromoção, existe você criar uma pessoa que você não é, e infelizmente a mídia social pode dar essas ferramentas, né?
Eu até faço uma brincadeira que, apesar que culturalmente a gente sabe, né, o médico socialmente, historicamente, carrega esse gene narcisista, né? Eu acho que a gente tá lá no DNA, né? E eu brinco e falo que o gene narciso, ele tem uma proteína que é a narcisilina, que ela tem um up e um down regulador. Umas pessoas têm muito up, outras pessoas têm down, umas pessoas são mais equilibradas, mas todo mundo tem um pouquinho. E, aliás, se você abrir o Instagram, você pode escolher, assim, você fala, isso, esse aí tem a síndrome completa, aquele ali é só um mosaico, aquele ali tá um pouquinho, né? Mas tem todos os tipos, você pode achar de tudo. Mas, falando sério, acho que lembrar, só para deixar claro aqui, nós somos todos movidos à autoestima. É muito importante para a gente ter um feedback positivo, e eu quero compartilhar com o mundo. Eu quase coloquei aqui, eu tenho um relatório de uma paciente, uma história maravilhosa, uma mulher que nasceu, a criança, não fiz o feto, mas era pós-natal, foi aqui no Brasil, rapidinho, nasceu um cardiopata grave, e eu cuidei. Eu lembro que foi um hospital que eu trabalhava da periferia de São Paulo, um hospital de convênio, mas era muito simples. Eu trouxe, ela estava sozinha, passamos a noite juntos, e eu vi que ela estava sozinha a noite inteira, eu fiquei lá com ela, e eu era muito jovem, foi o primeiro emprego que eu tive. E ele é um isoberismo com estenose pulmonar, e, enfim, a criança morreu, e eu fiquei lá, passei a noite com essa paciente, eu já era nenhum médico, eu estava lá acompanhando com ela, sentado lá de fora, passando a noite no coisa, e, enfim. Mais de 10 anos, isso foi... eu estava morando nos Estados Unidos, um dia eu recebo pelo Facebook, eu não era Facebook, ela me achou no Facebook e mandou uma mensagem no Facebook. Enfim, rapidinho ela contou a história da vida dela. Ela tinha tido a criança sozinha, o marido, ele estava preso, ele tinha sido preso por um tráfico de drogas e ela estava sozinha. Ela não ficou constrangida em contar para mim o que estava acontecendo, mas ela nunca esqueceu de eu ter ficado ali com ela. Não estou fazendo isso para me promover, para me falar que eu sou melhor que ninguém, obviamente. Isso aí, acho que vocês estão conseguindo entender o tom dessa... Mas ela contou e que uma vida dela deu volta. Ele já tinha saído, ela tinha estudado psicologia, ela estava trabalhando atualmente no metrô em São Paulo. Inclusive, eu queria até colocar que ela me permitiu, eu não tive tempo de preparar, porque eu tinha os diálogos entre a gente. Ela fez uma inseminação artificial, ela tem um outro filho. Ela tinha uma filha de um outro casamento que fez medicina, conseguiu bolsa do governo, foi fazer medicina, formou. A menina, inclusive, faz pediatria hoje em São Paulo, no hospital no Menino Jesus, e a gente hoje ficamos amigos até hoje. Isso aconteceu em 2008 ou 2009, mais ou menos. E aí, agora que eu vinha para cá, eu até cheguei a pedir permissão para ela, se eu poder contar a história dela, para mostrar isso, né? Que eu, naquele dia, naquela noite, eu nunca imaginei, nem fiz isso de forma assim, foi uma coisa que foi acontecendo. Eu vi ela estava sozinha, eu senti ela uma pessoa totalmente despramparada, vulnerável, e eu falei, enfim, mas mostrou que ser humano às vezes vale a pena. Né? Ela nunca esqueceu, ela me achou no Facebook para me contar essa história e para contar o que tinha acontecido na vida dela depois disso, né? Que foi só um momento. Bom, vamos parar de falar de Narciso e vamos falar de como a gente melhora isso, né? Eu acho que a gente tem que ensinar. E o ensino de bioética é uma coisa que ele não está ainda no currículo, né? Esse é um artigo agora que saiu de 2022, que comparou as escolas de língua portuguesa aqui no Brasil e em Portugal, e, inclusive, fez a grade de acordo com os direitos humanos da ONU, mostrando quais são os quesitos que, na verdade, os médicos tinham que ter formação, e a gente está way behind. Então, a gente não tem um currículo formal nos dois países, isso agora, de 2022, e se vocês olharem a lista aqui de coisas importantes que não estão sendo falados, ensinados, né? Bem pouquinho, é bem superficial, a gente não tem ainda. Então, isso é uma coisa importante. Então, eu acho que era isso. Eu queria, como reflexão, deixar para vocês que aconselhar, guiar, seguir com a família, a gestante e o feto, é uma jornada que pode ter diversos desfechos, e não é fácil. Aliás, é complexo, é muito difícil. Números, estatísticas, resultados cirúrgicos são importantes, mas eu acho que tudo tem que ser equilibrado dentro de um conjunto de capacidades fundamentadas em empatia e imparcialidade. Talvez isso deveria fazer parte do nosso currículo médico e de um cardiologista fetal.
Mas isso é o mais importante. Eu acho que a gente tem que ter amor pelo conhecimento, acho que é por isso que a gente está aqui hoje, pela sabedoria, que é a tal da filosofia. E ela está em todos nós. Eu acho que no dia que você entra numa escola, lá atrás, nem escola médica, você já virou um filósofo. Mas isso tem que exercer com humildade, responsabilidade, com uma competência interdisciplinar, intercultural, o que nos torna humanistas. Isso é a tal da bioética. Bom, vocês viram, né? Eu precisei revisitar a história, aprendi. Não nasci com isso aqui, não sei, não sabia até poucas semanas atrás, muita coisa eu tive que voltar a estudar. Para entender de onde nós estamos, para onde nós vamos e onde viemos. Né? A gente viu o que a gente viu da antiguidade, do moderno, contemporâneo, passamos da luz, renascemos, né? Mas uma coisa que me preocupa muito hoje, eu acho que a gente tem que estar atento aos apagões, né? E voltar a algumas eras da escuridão. Porque nós conquistamos tantas coisas na ciência e no entendimento do ser humano que tem coisas que não devem voltar, não deveriam voltar nunca, né? Temos ainda questões que não temos consenso, não temos resolução na medicina e na cardiologia fetal. Nascer e morrer ainda é controverso. A gente não sabe ainda como resolver essas questões. Mas o que a gente precisa? É um diálogo entre pessoas que têm amor pelo conhecimento, que sejam imparciais e preparadas para tal. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Se eu fosse dar uma receita bem simples, eu vou voltar lá na oração da minha avó. Que a gente nunca deixe de amar nossos doentes, que antes de prescrever remédios, a gente lhe dê uma boa dose de amizade e caridade. Sempre escutar, sentir com eles as suas queixas, ler os seus olhos cansados, como ela descreve, e sempre dê uma luz de esperança e confiança, né? Que você consiga transmitir isso. Por quê? Porque são nossos irmãos, são seres sensíveis. Isso foi escrito por minha avó, uma mulher que nasceu em 1896, que não era médica. Então, talvez foi a minha maior aula de ética que eu tive agora, que eu reli, eu já tinha lido isso, mas eu li agora com outros olhos, porque eu tinha que preparar. Já que eu fiz uma coisa extremamente pessoal e me expus aqui para vocês, eu tenho que contar um pouquinho rapidinho dela. Isso é a foto dela, com 90 anos, ela tinha uma festa, foi um sarau que fizemos lá em Minas, ela fazendo uma palhaçada, meus primos fazendo ela de rainha de copas. E isso é uma coisa muito bonita que uma prima escreveu, que não é escritora, que virou o coisinha dela do funeral, que é uma poesia, contando, escrevendo ela. Eu só peguei algumas frases para vocês entenderem um pouquinho como era a minha avó Marieta. E ela, nesse poema, ela fala que é um século de sentimentos, realmente ela viveu 96 anos, ela era uma mulher que tinha necessidades e desejos comuns, mas ela era crítica, né? Ela era uma mulher branca, privilegiada, mas ela tinha aquela coisa de apontar quem é assim ou quem nunca foi, ela tinha aquela coisa meio assim. Mas ela tinha uma lucidez permanente e ela tinha uma modernidade, ela era uma menina, mas ela tinha os olhos de hoje, era uma mulher moderna. Ela respeitava o folclore familiar e tinha uma coisa de um certo mau humor e diferente do vulgar, que era como minha prima falava e como a gente, inclusive, via a minha avó. Isso é uma foto da minha família, de 1940, alguma coisa, que é um casamento do meu pai, é o mais novo, é dos 13 irmãos, ele tinha 17, não, isso aí ele tinha 14 anos, meu avô ainda era vivo, na fazenda em Minas. Isso é uma caricatura de um primo meu que é artista, que fizeram uma festa, eu não estava lá, e ele juntou todos os filhos, com o meu avô e minha avó no meio, meu pai é o de óculos no canto direito de vocês, e são 13 filhos, inclusive minha avó teve 3, meu pai não foi médico, mas eu tive 3 tios, os 2 mais velhos foram médicos, e eles morreu todos infelizmente estão mortos, todos os tios e todo mundo da família. Bom, eu vou revisar o meu termo de esclarecimento, porque eu preciso falar que realmente eu não sou formado em bioética e filosofia, mas eu lembrei que eu aprendi bioética sem querer, antes de me formar médico, quando eu já tinha lido aquela cartinha, aquela oração da minha avó. Muito obrigado. Sem palavras, doutor Vitor Guerra. A melhor aula de bioética que eu vi até hoje.